Jeremias capítulo 21. Deus nega o pedido de Zedequias. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou-lhe Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias. Eles disseram: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus, esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro, e eu os reuni dentro dessa cidade. Eu, pessoalmente, pelejarei contra vós com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto quanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, sem qualquer compaixão nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a esse povo: assim fala Yahvé, eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade, se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá sua própria vida por recompensa. Assim, eis que determinei fazer o mal e não o bem a esta cidade, assevera Yahvé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Judá é advertida a deixar o mal. Também dirás à casa do rei de Judá: prestai atenção à palavra do Senhor, ó casa e dinastia de Davi. Assim ordena Yahvé: executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda, sem que ninguém o apague por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estás entronizado sobre o vale, no planalto rochoso, afirma Yahvé. Contra vós que exclamais: quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em sua floresta, e ele devorará todos os seus arredores. Jeremias capítulo 22. Deus julga e castiga os reis maus. Então assim ordenou Yahvé: desce à casa do rei de Judá e proclama-lhe esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve tu, teus sábios conselheiros e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque se tiverdes o zelo de cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões desse palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, se desobedecerdes a esta palavra, assevera Yahvé, juro por mim mesmo que esse palácio ficará deserto. Porquanto assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá: tu és para mim como Gileade, como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza farei de ti um deserto, e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo.
Muitas nações passarão por essa cidade e perguntarão umas às outras: por que Yahvé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Povo de Judá, pelo rei morto, nem lamentem sua partida. Pranteiem amargamente, entretanto, por aquele que está indo para o exílio, porquanto jamais retornará, tampouco contemplará sua terra natal. Pois assim diz Yahvé, o Senhor Deus, sobre Salim, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu desse lugar: ele nunca mais voltará. Morrerá na região para o qual o conduziram cativo, jamais tornará a ver esta terra. A destruição do rei Jeoaquim. Ai daquele que constrói o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos que forçam seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário, e ainda pensam: construirei para mim um grande palácio com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura, imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o seu pai não teve boa comida e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e assim tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal, não é isso que significa conhecer-me? Afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão. Portanto, assim declara Yahvé sobre Ioaquim ben Iorxiahu, que quer dizer Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, exclamando: ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue a tua voz em Baçã. Clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que te sentias totalmente segura e próspera. Entretanto, tu respondeste: eu não quero escutar isso. E esse tem sido o teu procedimento desde a tua juventude. Escolhestes não me dar ouvidos. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os teus governantes que hoje te lideram, e os teus aliados serão levados para o exílio. Então, no desterro serás envergonhado e humilhada por conta de todas as suas malignidades praticadas. Tu que estás entronizada no palácio real, revestido dos melhores cedros do Líbano, como haverás de sofrer e gemer quando te vierem as dores e a aflição, como as de uma mulher em trabalho de parto? A destruição do rei Joaquim. Juro por minha vida e pelo meu nome, declara Yahvé, ainda que tu, Coniahu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel real de selar na minha mão direita, e eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida, e nas mãos daqueles que te temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, onde não nascestes, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseias voltar. É esse homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor, assim assevera Yahvé, registrai que esse homem não tem filhos, homem
que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para assentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. Jeremias capítulo 23. Oráculos messiânicos. O rei: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelaste delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei. Eu os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir estas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústias, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. O renovo no trono davídico. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será conhecido: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, dizia Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito, mas se dirá: juro em nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os deportou, e eles viverão na sua própria terra e herança. Ai dos profetas mentirosos! Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um ser humano completamente dominado pelo vinho, por causa de Yahvé e das suas santas palavras. Ora, toda a terra está repleta de adúlteros, e por causa da maldição, a terra se desespera em pranto, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder apoia-se na falsidade. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos, até no templo erguido em minha homenagem, encontram espalhadas suas iniquidades, denuncia Yahvé. Por esse motivo, o caminho deles será como lugares barrentos e escorregadios nas trevas, para os quais serão excomungados e nelas se afundarão. Trarei a desgraça sobre eles no ano de seu castigo, assevera Yahvé. Entre os profetas de Samaria, observei algo deveras hediondo. Na verdade, eles prognosticaram por Baal e assim desviaram Israel, o meu povo, do caminho. E entre os profetas de Jerusalém, vi também algo terrível. Eles cometem adultério e vivem na mentira e em falsidade. Estimulam os que praticam o mal para que nenhum deles reflita e se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma, e o povo de Jerusalém é como Gomorra. Portanto, assim declara o Eterno dos Exércitos sobre os profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda esta terra. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca de Yahvé. Garantem constantemente que, ao desprezarem a palavra do Senhor, não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós, porquanto quem dentre eles esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e compreendeu a sua palavra a fim de obedecê-la? Aí está a tempestade de Yahvé, a sua fúria já foi desencadeada. Eis que um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não recuará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros,
compreendereis claramente esta profecia. Eu não mandei esses profetas, entretanto, eles próprios decidiram sair correndo, pregando uma mensagem que não lhes entreguei, mas que eles alardearam. Entretanto, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam cooperado para que, ouvindo a minha palavra, viessem a se converter do seu mau caminho e da malignidade das suas ações. Portanto, assim indaga o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu observe? Assevera Yahvé. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que proclamam mentiras em meu nome, afirmando: eis que tive um sonho, tive uma visão. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginaram que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo desprezar o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte a visão, e aquele que tem a minha palavra, pregue fielmente a minha palavra, porquanto o que tem a palha a ver com o trigo. Questiona o Senhor. Não é a minha palavra como fogo mais poderoso? Indaga Yahvé. E como uma marreta que despedaça a rocha? Portanto, afirma Yahvé, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara Yahvé, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que proclamam falsos sonhos, afirma o Senhor. Eles os comunicam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu jamais os enviei, tampouco os autorizei a pregar. Eles não produzem qualquer benefício a ninguém do meu povo, assevera Yahvé. Quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote indagar, qual é a mensagem solene e pesada da qual Yahvé te encarregou? Então lhes dirás: vós sois a minha carga pesada, eis que eu vos abandonarei, afirma o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser: esta é a sentença encarregada por Yahvé, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim, pois, direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu amigo ou parente: o que respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença encarregada por Yahvé, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorcei as palavras do Deus vivo, do eterno dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás aos profetas: qual é a resposta do Senhor para vós? Ou o que Yahvé comunicou? Se contudo disserdes: esta é a mensagem da qual o Senhor me carregou, assim declara o Senhor, porque dizeis: esta é a mensagem da qual Yahvé me encarregou, quando eu vos adverti que não dissesse isso. Por esse motivo vos desprezarei e me esquecerei de vós. Eis que vos lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que vos entreguei como herança e aos vossos antepassados. Eis que trarei sobre vós humilhação perpétua e uma vergonha permanente que jamais será esquecida.